Os 3 principais vilões que destroem nossos relacionamentos com os nossos filhos adolescentes. Se liga aí. Olá mãe, olá pai, eu quero te agradecer por estar aqui assistindo esse vídeo. Eu quero só bater um papo muito rapidinho com você. Se você está aqui no nosso canal, é porque de alguma forma, ou muito provavelmente, você ou está tendo algum tipo de dificuldade na relação com o seu filho, com a sua filha adolescente, ou você está se preparando para não ter. Então seja muito bem-vindo e hoje a gente quer produzir um conteúdo para você no sentido de gerar em você uma consciência sobre um fato ou sobre alguns fatos que são muito importantes. Existem, entre tantas questões que nos chegam, 3 vilões que têm o poder de corroer ou de complicar o relacionamento entre pais e filhos, filhos e seus pais, e a gente quer conversar sobre eles. Você sabe quais são? Tá bom, a gente vai começar a enumerar eles para vocês, para que você devagarinho pense um pouquinho onde você está. O primeiro vilão que eu quero destacar com vocês é o vilão do certo e do errado. Muitos pais entram por esse caminho de certo e de errado na relação com seus filhos e não percebem ou não sabem ou não compreenderam ainda que essa é uma dimensão que não privilegia a relação, pelo contrário, ela gera tensão, até que essa tensão gera um rompimento. Então, você que é mãe, você que é pai, jamais o seu filho vai conseguir estar certo para você, jamais a sua filha vai conseguir estar certa para você. Ou seja, da sua perspectiva, do ponto de vista de onde você enxerga aquela situação, a partir dos seus valores, da sua idade, ou seja, da sua conjuntura humana, psicológica, social, cultural, e de maturidade, você nunca vai ter diante de você, olhando para o seu filho, alguém que esteja certo. Por quê? Porque ele pensa de um jeito, ele valora de um outro jeito, e ele tem uma cultura diferente da sua, uma perspectiva diferente da sua. Então, nessa estrutura do certo e do errado, jamais você vai desenvolver uma relação bacana com seu filho, com sua filha. Na verdade, você vai entupir ele com o fato de que ele está sempre errado, de que ela está sempre errada. É isso que o seu filho ou sua filha já deve até ter reclamado com você, dizendo: eu estou errado em tudo, eu sempre estou errado, você sempre está certo. Então, porque essa dimensão do certo e do errado não privilegia a relação, pelo contrário, faz com que ela acabe, com que ela se destrua. Você pode ver isso, inclusive, no seu casamento. Com o seu marido, com a sua esposa, que basicamente está indo mais ou menos na sua idade, tem mais ou menos a mesma experiência da sua geração. É difícil vocês, às vezes, encontrarem um ponto em comum onde um diz, não, você está certo, ou normalmente o que vai gerando aí é uma tensão. Então, quando a gente fala de relacionamento, esquece a dimensão do certo e do errado. Ela não é uma dimensão que favorece a relação. Ela é uma dimensão que pode ser usada numa prova de matemática, mas não nas relações. Isso não vai ajudar você. Então eu devo acertar tudo de errado que o meu filho faz? Bom, não é isso que a gente está falando. Você vai se posicionar, mas você vai aprender a se posicionar de um jeito relacional. É isso que a gente ensina no método Gerando Paz com o Pai Nosso, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão que a gente quer apresentar para você é o absolutismo. Então, falei primeiro sobre o certo e o errado, e agora estou falando do ponto de vista do absolutismo. Normalmente, essas duas realidades estão bem misturadas. Então, eu conto às vezes, por exemplo, uma mãe que chega para mim e diz assim: Alexandre, eu não sei onde eu errei com meu filho. Eu coloquei nas melhores escolas, eu fiz as melhores escolhas que eu podia na direção de ser uma boa mãe, uma melhor mãe, mas eu não consigo ter o resultado disso tudo que eu fiz de certo. E eu não sei, portanto, aonde eu errei. E o que é isto? Senão a ideia de que tudo que está dentro de você, da sua cabeça, todos os seus valores, são os únicos valores aceitáveis para você, ou seja, a sua cabeça não muda mais, não transforma mais, não está disposta a ser ampliada, você se absolutizou, você enxerga o mundo e os outros a partir de você mesmo. E quando esse é o caso, sem que você perceba, porque não é uma coisa consciente, mãe, não é uma coisa consciente, pai, não é algo que você faz premeditado, assim como o Pink e o cérebro, nós vamos dominar o mundo. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Não tem nada a ver. É algo que, sem perceber, você vai se impondo ao outro. Você vai tomando o lugar do outro. E você vai sendo esse ser absoluto, identificado com a ideia de valor daquilo que é certo, e o outro vai sempre sendo diminuído e errado. Então, isso também dificulta demais a relação e a própria possibilidade de comunicação fica diluída, porque o seu filho sempre aparece para você devendo, né?
ou com a intuição de que ele nunca é bom o suficiente, porque, na verdade, meu pai é um ser absoluto, minha mãe é uma pessoa absoluta, e eu sou um ser totalmente relativo. Pensava de um jeito semana passada, hoje já penso totalmente diferente. Estava escutando Black Sabbath na semana passada, hoje eu estou ouvindo no Spotify Barões da Pisadinha. Então, o adolescente ele é super relativo e um pai e uma mãe absoluto não conseguem desenvolver conexão, tá bom? Esse é o segundo passo. Então, o primeiro é o certo ou errado, o segundo, a dimensão de absolutizar a si mesmo, como mãe ou como pai. Ter uma cabeça fechada, uma cabeça que diz assim, eu estou certo e pronto, acabou. E agora vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento, para mim, é um dos piores. E o que é o terceiro elemento? O terceiro elemento é a idealização. Certo ou errado, absolutismo e agora a idealização. Então, para você que já participou do programa Gerando Paz, ou se você não participou, nunca fez parte, então para você vai ser uma novidade. Se você já fez parte, essa historinha que eu vou contar, ela já é algo tranquilo para você. Mas uma vez a mãe, quando ela fala essa questão que eu trouxe para você aí, eu não sei onde eu errei com o meu filho, eu pergunto para ela se ela ama o filho. E ela diz, lógico que eu amo o filho, eu falo que ela não ama o filho, ela fica brava, e aquele negócio todo, até que ela quer entender o que eu estou querendo dizer. E aí eu explico para ela, eu digo, querida, qualquer pai, qualquer mãe vai dizer que ama o seu filho, mas de fato, eu queria que você tivesse uma consciência um pouco mais ampliada acerca desse seu sentimento. Eu gostaria que você soubesse me dizer com franqueza quem que você ama mais, o filho que você gerou, o filho que você idealizou, o filho que você gerou, o filho que você gostaria de ter gerado. Porque eles não são a mesma pessoa e seu filho sacou isso. Tá dando para entender do que eu estou falando? Muitas vezes a gente idealiza um filho, a gente imagina como ele deve ser, que roupa ele deve ter, qual comportamento ele deve desenvolver, que tipo de curso ele tem que fazer. E a gente vai impondo essas coisas ao filho, vai idealizando o filho, e aí ele vai percebendo que ele, como ele é de verdade, talvez não seja digno do seu amor por ele. Talvez você tenha que fazer força para amá-lo se ele for como ele é. E aí não vai ficando isso claro dentro do coração dele. Aí ele tem duas alternativas. Ou ele se satisfaz com este resto, com esta migalha de aceitação, de afeto, de amor, ou ele protesta, porque o que ele quer é ser amado como ele é, e não como esse ser ideal que você criou, como essa expectativa que você gerou acerca do seu filho ou da sua filha. Tá legal aí? Ficou a dica? Então, queridos, idealizações não cabem em relações, tá? Para a gente ser amado, a gente tem que ser amado como é, a gente tem que ser percebido como é, respeitado nas nossas diferenças e a misericórdia precisa atuar no sentido de que os nossos erros sejam perdoados, porque essa é a função do amor, cobrir uma multidão de erros ou de pecados. Não é encobrir, não é jogar para debaixo do tapete, mas é bancar e ajudar a pessoa a tomar um caminho que gere vida, que gere desenvolvimento, saúde emocional, psicológica e espiritual. Beleza, pessoal? Um grande beijo aqui para vocês, aqui do Alexandre Morango. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso canal do Gerando Paz com o Pai Nosso e te convido a procurar as nossas redes sociais, tanto no Instagram, @gerando.paz, também no nossa página no Facebook, Gerando Paz. O nosso canal no YouTube aqui você já sabe qual é. E eu quero que também você digite aí e acesse a nossa página na web, www.gerandopaz.com.br. Lá você tem uma série de informações, inclusive sobre o programa Gerando Paz, para te ajudar a esclarecer se você tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa a mais. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!